Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Ventovski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 54º episódio, eu vou estar falando sobre realidades muito diferentes. Então, nós sabemos que as ferrovias elas foram construídas em diversos países, mas a forma como elas foram construídas lá no século XIX faz uma diferença muito grande. É importante a gente entender que esse início das ferrovias aí é fundamental para entender as ferrovias no atual momento. Então, como que é importante, Como é importante analisar ali por que as ferrovias foram construídas no século XIX e como que elas foram construídas. Então é justamente sobre isso que eu vou estar comentando nesse episódio. Nós sabemos que no século XIX, com a introdução das ferrovias, nós tivemos aí um aumento substancial do volume de cargas e passageiros transportados, comparativamente ao sistema de tração animal que era utilizado anteriormente, Nós também tivemos aí com as ferrovias uma redução muito grande dos tempos e dos custos das viagens e também tivemos um aumento aí da comunicação. As informações começaram a ser utilizadas de uma outra forma, de início para fazer a própria gestão das ferrovias, mas também o telégrafo se desenvolveu muito nessa época aí. Também a ferrovia contribuiu muito para fazer a integração de vários territórios. Então, algumas regiões que, por conta do sistema de transporte vigente, muitas vezes ficavam muito isolados, com as ferrovias essas regiões acabaram sendo integradas e dando aí um outro significado para essas regiões. E também muitas empresas que tinham atuação local ou regional, com a introdução das ferrovias, isso deu um outro significado para a atuação dessas empresas, que elas puderam atuar aí em todo o território em que a ferrovia foi instalada. Então isso deu uma outra dimensão aí para a atuação dessas empresas, Bom, como eu já falei para vocês, é muito importante a gente entender a origem das ferrovias. Então, nós muitas vezes achamos que isso não é importante, que cada país aí, todos os países tiveram o mesmo caminho, mas não, nós podemos organizar esses países todos em dois grandes grupos, Então, nós temos aqueles países que já tinham aí seus territórios mais ou menos organizados, Então, eles acabaram utilizando as ferrovias para fazer uma integração do território. E tem um outro grupo de países que normalmente são ex-colônias, que eles construíram suas ferrovias para poder transportar produtos de baixo valor agregado em direção aos portos e depois em direção às metrópoles. Então, são esses dois grupos aí de países que nós podemos classificar aí quando a gente trata dos objetivos e da origem da construção das ferrovias. São duas realidades muito diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui o caso da Espanha e Portugal, só para vocês entenderem, Então, vocês estão verificando aqui em branco as linhas ferroviárias atual, então vocês podem verificar que todo o território tem ferrovias, Se vocês procurarem verificar aqui, no centro da Espanha tem a capital, Madrid, então vocês podem verificar que essas linhas geralmente passam sempre pela capital. E também vocês podem verificar que no litoral, na costa da Espanha e na costa de Portugal, também nós temos linhas paralelas à costa. Isso também é uma característica importante, porque a costa são várias cidades importantes e é muito comum essa ligação através de ferrovias. Então isso aqui é um tipo de organização do território que mostra essa preocupação de integração do território. Então você disponibiliza ferrovias em todo o território, ligando as principais cidades, independente se elas estão no litoral ou no interior. Então aqui um exemplo aqui na Itália de um trem suíço. Então isso é interessante também. Atualmente os trens, por conta da bitola ser igual, os trens dos países eles circulam na Europa inteira. Então aqui vocês estão verificando aí um trem suíço na Itália, um trem húngaro lá em Viena, na Áustria,
um trem também tcheco lá na Áustria também. A Áustria, como Viena fica mais ou menos no centro da Europa, então ele acabou sendo ali um hub muito importante ferroviário, então ele acaba recebendo composições de vários países, né? Então aqui também um trem alemão. E depois nós temos uma outra realidade. O segundo grupo, que eu estou mostrando aqui para vocês, as ferrovias da África, né? Então vocês estão verificando aqui que uma das principais características dessas ferrovias, né? Essas linhas em branco são as ferrovias atuais, né? Eu só coloquei aqui da costa oeste da África, né? Mas se vocês olharem bem para essas linhas brancas, aí vocês vão verificar que a maioria delas é perpendicular ao litoral. Isso é uma característica muito comum, né, de ex-colônias e de países que até hoje têm essa preocupação de exportar commodities, né, ou produtos de baixo valor agregado. Então essa característica, né, desses países mostram que a organização do território ele tem essa característica, né, que as linhas ficam perpendiculares ao litoral. E no caso do Brasil também, aqui vocês estão vendo já um mapa de 1910, né, já tem 100 e poucos anos, mas se vocês olharem essas linhas aí, elas mostram um pouco disso também. Então, aqui nós estamos falando aí já de uns 60 anos, mais ou menos, que as ferrovias foram introduzidas no país. Mas se vocês olharem bem para essas linhas, vocês vão verificar que elas também são perpendiculares ao litoral, né, com algumas exceções, mas todas elas ligam pontos do interior do território aos portos. Então isso também, como eu já comentei, é uma das características desse segundo grupo, que normalmente são ex-colônias e construíram suas ferrovias para a exportação de produtos de baixo valor agregado, né? Então, para concluir esse assunto, né, de como é importante a gente entender a origem das ferrovias, né, que nós podemos ter dois grupos aí, né, um grupo de países que utilizou as ferrovias para integrar o território, e o segundo grupo, geralmente ex-colônias, que constroem suas ferrovias para a exportação de produtos. Então, uma das conclusões, né, que eu chego aqui é que as ferrovias até hoje no Brasil estão ligadas a esse passado, né? Então essa origem, parece que nós não conseguimos construir ferrovias para atender outras necessidades a não ser exportação de commodities, né? Então até hoje, quando a gente analisa as ferrovias que estão sendo construídas atualmente, né, principalmente para exportar soja e minério, a gente verifica que ela tem essa relação aí com o seu passado, né? Até hoje nós estamos investindo em ferrovias para exportação de commodities, que é muito diferente do primeiro grupo, tá? Bom, vocês sabem muito bem que eu gosto de trazer aqui alguns livros, algumas publicações, e o site que tem um resumo assim da história das ferrovias brasileiras, que eu acho muito importante. É claro que ele está mostrando aí um pouco sobre a ferrovia que nós estamos perdendo, né? Porque no passado nós tínhamos muito mais ferrovias e hoje muito menos, né? Então, entrem nesse site aqui que eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo, né, o endereço completo, mas é um texto muito tranquilo de ler e faz um resumo aí do início das ferrovias, né, no século XIX até os dias atuais. Então vale a pena vocês conhecerem aí um pouco do conteúdo desse site. Bom, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer algumas atividades, vocês se aprofundem um pouco mais aí nas realidades que vocês vão estar descobrindo, né? Então eu quero que vocês pesquisem a história das ferrovias em outros países, né? Então, pesquisem lá o que existe de bom, quais são as dificuldades que eles enfrentam também, o que está acontecendo em outros países. Então procurem pesquisar sobre as ferrovias em outros países. Muito bem, então aqui eu encerrando já o 54º episódio, que eu tratei sobre as realidades diferentes dos países, como é importante analisar a origem da construção das ferrovias, né? Então isso é muito importante. Então fique agora, para terminar, fique agora com o vídeo que eu reservei para vocês.